Amados, eu quero, junto com você, essa noite, fazer leitura de um texto que eu tenho como muito precioso para a ocasião, que é Atos, capítulo de número 28, versículo de número 1 a seguir. A versão que eu estou usando aqui é a NAA. É essa versão, se puder seguir comigo a mesma. Diz assim: uma vez em terra, é isso? Verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singularidade, com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, uma cobra venenosa, fugindo do calor, prendeu-se a mão dele, picou, é isso, e ficou ali presa. Enquanto os nativos viram a víbora, a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram um ao outro: certamente esse homem, olha aí, é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixou viver, já tinham como morto. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar, ou a cair morto, assim, de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe aconteceria, mudaram de opinião, dizendo, ou diziam: isso aí deve ser um Deus. Obrigado. Nada melhor do que assistir o coração humano em plena execução mediante a situação e ver a variação de opinião quando a situação não corresponde com a expectativa. Como isso é comportamento de praxe humano. A Bíblia diz que por conta desta viagem que Paulo está fazendo, com destino a Roma, alguns imprevistos, especialmente indesejados, acontecem. Mas Deus, sendo quem é, podendo que faz, surpreende a todos, revelando o seu propósito, mediante as adversidades que se levantam contra aqueles a quem andam na sua vontade. Primeiro, uma tempestade terrível. Diga-se de passagem que na ocasião a tempestade já era experiência recorrente na vida de Paulo. Paulo não era marinheiro de primeira viagem. Pelo contrário, por mais tenebroso e terrível que fosse aquela tempestade em alto mar e tudo parecesse que o barco iria partir ao meio, afundar, era só a quarta vez que Paulo estava vivendo isso. E no meio desse caos, eu acho fantástico a calmaria de Deus manifesta em palavra para o coração deste homem que estava ali. E é assim, a forma que Deus faz me coloca numa posição e numa condição de muita alegria, porque existem coisas que Deus usa pessoas, outras circunstâncias, porém outras Ele envia anjo para falar com o indivíduo. E Paulo ali no meio de todo aquele caos, em oração, se reúne com toda a embarcação,
mais de 200 homens dentro daquele barco. Se eu não me engano, 270. Ele disse assim: gente, fica tranquilo. O anjo do Senhor me apareceu essa noite, enquanto o vento balançava o barco de um lado para o outro, e vocês desesperadamente gritavam, e o anjo do Senhor me disse assim: calma, Paulo, fica tranquilo, você vai chegar ao seu destino, porque o Senhor vai salvar a embarcação? Não, o Senhor vai salvar a todos os que estão aqui dentro do barco. Deus revela. Primeiro, a tempestade. Eu poderia ter frisado nisso, sigo adiante. Segundo, Deus revela que vai haver salvação. Porém, a palavra é que o barco vai ser destruído. Apenas as vidas não. E, adianto, mediante a isso, depois de navegar por muitos dias, não tenho certeza agora, talvez 14, não me ative a anotar esses detalhes, apenas li, queria prestar atenção em aquilo que Deus queria que eu focasse. Diz a Bíblia que o barco fica preso num banco de areia, e os homens saem desse barco e vão a esse lugar determinado, chamado Malta. É uma ilha, ali, por ali, naquela região. E ao chegar lá com essa comitiva, essa quantidade de pessoas, o texto em que nós lemos diz que eles foram muito bem recebidos. Uau! Que legal! Muito bem acolhidos. Embora muito frio, muita chuva, para aquecer essas pessoas que tinham recente saído da água e estavam naquele ambiente frio, os moradores da ilha fazem uma fogueira, e estes homens à volta dela se aquecem, mas vendo que o fogo estava se apagando, Paulo se posiciona. Ao contrário de todos, ele se move na direção de um galho e joga no fogo. E quando ele joga esse galhozinho no fogo, debaixo desse galho, seco, apagado, há uma víbora, uma cobra venenosa, que lhe pica a mão. Nós lemos, você vai entender por que eu estou falando. Mas disse, o coração e o comportamento humano tem um tipo de julgamento para cada situação. Eles olham e dizem exatamente assim, o que em geral de praxe. Quando alguns veem outros sofrendo, entram num estado de julgamento e mal sabem que provação é preparação de Deus em condição para poder viver promessa. Quem vê Paulo ali, aqui, com a víbora pendurada na mão, diz assim, está aí, a justiça de Deus não falha, escapou da tempestade, e agora vai morrer envenenado. E é interessante que eles esperam um tal de inchaço, deveriam conhecer muito bem aquele tipo de víbora ali, que estava atuante naquela ilha ali, e eles esperam um inchaço, e o inchaço não acontece, não inchou, vai ser pior, vai cair duro, vai cair morto. Mas, além da ferida superficial, nada. E a opinião de que ele era um pecador e estava sofrendo por conta disso, muda, e alguém diz, olha, não, ele é diferente. Se sobreviveu à tempestade, se sobreviveu ao veneno mortal dessa víbora e não morreu, é porque esse homem é um Deus. Sabe a dificuldade de trazer o equilíbrio certo para o lugar que as pessoas ocupam? Primeiro era um pecador ao extremo, segundo, agora era um Deus ao máximo. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque existe muita simbologia aqui para a nossa vida, e usá-la de forma correta
de acordo com aquilo que nós entendemos para na aplicação pessoal, vai trazer uma edificação muito grande para a nossa vida em Cristo. É claro que quando nós falamos de tempestade, nós não estamos dizendo que você vai pegar o barco e vai se aventurar mar adentro até que as coisas aconteçam dessa forma. Você sabe de que tempestade nós estamos falando. Principalmente quem aí, bonitão, sentado do seu lado, com gel no cabelo, todo cheiroso, com a camisa engomada, agora está passando por dentro. Porque, gente, sofrimento é recorrente da vida, mas especialmente na vida de crente. Quem achou que ia ser diferente ao vir para Cristo se enganou. Nós temos alguns tipos de lutas a mais, extras e anormais do que a grande maioria. Lutas das quais você não tinha enquanto você estava no mundo. É claro que o barco balançava. É claro que parecia que o barco ia afundar. No caso de alguns, chegaram aqui assim de submarino, porque o barco afundou. Mas também é claro que enquanto você era favorável às coisas do mundo, o mundo era favorável a você. Quando você muda de posição, a situação também muda. Porque quando você muda de posição favorável ao mundo, você se coloca em oposição a ele. E o mundo não tem por amigo quem é amigo de Cristo. Não há acordo. É uma grande tolice pensar que nós conseguiríamos acordar, viver em acordo tanto com Cristo quanto com o mundo. Ser amigo de Deus. Diga comigo, ser amigo de Deus. Diga assim, ser amigo de Deus é se tornar inimigo do mundo. De fato é isso. É isso. O mundo não gosta do sal da terra. O mundo não gosta da luz do mundo. Mas, mediante a fatos e circunstâncias, você entende quando se fala de tempestade, você sabe que de vez em quando nós entramos no meio de uma. Nem sempre tudo é favorável, mas Deus, em todo momento e tempo, como na vida de Paulo, já ministrei isso semana passada, quando falei da tempestade, em todo momento e tempo dá um jeito, e faz isso muito bem feito, e faz de uma forma que fique claro que foi Ele que fez, então nos livra. É por isso que nós estamos aqui, porque como diz a Bíblia, até aqui, e olha que passou muita coisa, hein? Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor não falhou. O Senhor se manteve íntegro, fiel, poderoso para fazer e cumprir tudo aquilo que Ele determinou. Mas quando você acha que as coisas estão difíceis, Deus dá um grande livramento, Deus dá uma grande vitória. E eu me preocupo muito, porque depois de toda grande vitória, você sabe o que vem. É assim, assim, assim e assim. Como é que é? Vitória, luta. Vitória e luta. No caso de Paulo e nós, luta muito grande, vitória muito grande, luta muito maior. Por quê? Porque Deus tem uma vitória maior ainda. Livrado da tempestade, agora na ilha, ó, a serpente pica-lhe a mão. E quando faz isso, eu digo de novo, existe simbologia aqui, e a aplicação disso na nossa vida é extremamente importante para a nossa edificação. Por quê? Porque nós não vamos sair aí hoje, mato adentro, procurando uma serpente, uma cobra, e colocar a mão para a gente ter o livramento. Então quando fala da serpente que picou a mão, irmão, você já sabe que é uma serpente. Mas não é uma serpente. É uma serpente. É algo específico que carrega um veneno interno com o propósito de transferir de dentro de si o seu veneno para você. É o que acontece quando essa serpente, quando essa cobra, é o que acontece quando ela pica o apóstolo Paulo aqui, ó. O que está dentro dela vai ser transferido para dentro dele. E o que já está dentro dele, se não for mais forte, mais poderoso do que o que está dentro dela,
vai matar ele. Mas se o que está dentro dele for mais forte e poderoso do que o que está dentro dela, o que está dentro dela, quando for para dentro dele, não vai surtir efeito nenhum. Eu vou falar de novo. O que está dentro dela, serpente, só vai matar ele se o que está dentro dele não matar aquilo que está dentro dela. Então, quando o veneno entra dentro dele, o veneno não tem uma reação, porque o que está dentro dele destrói aquilo que ela colocou para dentro dela. Dele, dela, dele. É interessante que quando nós não atentamos a esse tipo de situação, nós nos colocamos em uma posição muito desfavorável. E esse veneno pode ser manifesto de algumas formas e maneiras. Ele tem propriedades espirituais extremamente gravíssimas, das quais nós precisamos fazer uma autoavaliação, ou então se permitir fazer uma avaliação do alto. Porque isso pode se manifestar como mágoa. Esse veneno pode se manifestar como rancor, como ira, como desejo de vingança. Esse veneno pode se manifestar de muitas formas, mas precisamos estar atentos. Atento com as características de quem está envenenado. Eu fiz questão de pesquisar, discorro só. Primeira reação de alguém que está envenenado: visão dupla. Começa a ver duas coisas. Ele perde o foco. Ele está tão focado aqui e ali que ele não consegue ficar focado lá e nem aqui. A impressão que se tem em momento de visão dupla é que está vendo mais do que quem só tem uma visão, mas não. É uma confusão, e depois da ação da visão dupla, é perda de visão. Aí quem estava vendo dois, agora não está vendo mais nada. Seguido, coagulação do sangue. Ai, como me preocupa isso. Porque quando o veneno é ativo dentro do organismo, vai começar a coagular o sangue. O que o pastor quer dizer com isso? Que o poder do sangue do qual nós estamos debaixo, que percorre a nossa vida, que corre na nossa veia, começa a perder a sua ação por conta do veneno. Há uma despreocupação em relação a essa questão. Quando o sangue coagula, irmãos, e falando do sangue de Jesus, já não há um genuíno arrependimento, uma entrega, uma submissão, uma colocação, uma posição de quem precisa passar por uma transformação. O sangue permanece ali com o seu poder, mas ele não pode ser ativo, porque de alguma forma, lembra que eu falei, o que tem dentro dele é mais fraco do que aquilo que tinha dentro dela, e foi colocado dentro dele. O que tem dentro dele não matou aquilo que está lá, que foi colocado por ela. Seguido, além da colocação, da coagulação do sangue, começa a acontecer uma paralisação dos órgãos. Algo começa a parar aqui dentro. As coisas já não funcionam mais como funcionavam, já não flui mais como fluía, as coisas já não acontecem mais como acontecia, porque os órgãos começam a parar. Seguido de uma paralisação externa. Por que parou por fora? Porque já tinha parado por dentro. São detalhes dos quais nós precisamos observar. Você precisa estar atento a isso, para que isso possa realmente fazer parte da pauta do seu material, para a sua vigilância redobrada. Ele parou por dentro, agora ele vai começar a parar por fora. Começa a parar por fora. Por quê? Porque está envenenado. Ele não se move, ele não atua, ele não se move, ele não se posiciona, ele ou ela não se move, não se posiciona. Era atuante, era participante, era vivo, era real, mas daqui a pouco o veneno por dentro começou a trazer paralisação por fora. Começa a externar aquilo que ele fazia e agora não está fazendo mais. Seguido, olha aqui, delírio, muita febre e delírio. O delírio espiritual é uma loucura. É uma loucura.
Pessoas que em geral estão vivendo esse momento de delírio, olha, são governados por suas emoções. Como me dói falar isso. Delírio espiritual está relacionado a pessoas que são governados por suas emoções. Emoções não é o espírito, e nem tudo que o espírito dá por direção tem a ver com o desejo do meu coração. A minha vontade nem sempre é a vontade de Deus. Eu quero que a minha vontade seja a vontade de Deus, mas de vez em quando a minha vontade é uma e a vontade de Deus é outra. E eu só vou viver as promessas de Deus se eu abrir mão da minha vontade para executar, para cumprir e obedecer à vontade de Deus. Eu preciso alinhar o meu coração com o dele, não o dele com o meu, mas o meu com o dele, porque o meu precisa mudar segundo o dele, não o dele segundo o meu. Então esse delírio espiritual é um problema. Por quê? Porque quem está em delírio espiritual é governado por suas emoções. Pessoas que se movem pelo excesso da empolgação, ou pessoas que param de se mover porque estão magoadas e tristes. Para de se mover. Gente emocional que se move por emoção não é espiritual, precisa de motivacional para se mover, porque é emocional. Sabe aquela pessoa que vai bem quando tudo está bem? Agora vai, meu Deus, está bem, que bênção, beleza. Como ele está feliz, como ele está alegre, só vai, só alegria. Uau, até isso mudar. E então ele para, por quê? Porque é governado por suas emoções. Suas emoções não podem determinar as suas direções. Suas emoções não podem determinar as suas ações. Suas emoções não podem determinar a sua continuação. É na alegria, irmão, mas também é na tristeza. É na saúde, meu amado, mas também é na doença. É na riqueza, irmão, mas também é na pobreza. Não deixe que a tua condição determine a tua motivação. Você não precisa estar bem para ser adorador. Você não precisa estar feliz para estar grato. Você não precisa estar alegre para orar em línguas. Você não precisa ser rico para ser fiel. Você precisa ser governado pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito de Deus. A Bíblia não é um livro motivacional, a Bíblia é um livro conflitante. Embora Deus, de certa forma, tenha a sua forma de nos tratar e diz o tempo todo, né? Não temas que eu estou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus, mão direita te digo, não temas que eu te ajudo, quando passares, e aí por diante. Mas não é um livro motivacional. Não é Deus te impulsionando, dizendo que tudo está bem. É Deus te impulsionando para não parar. Cuidado com o delírio espiritual. Mas quando eu leio essa passagem, e daqui a pouco eu concluo já, porque eu quero orar de novo. Existem algumas lições que eu aprendo aqui, e eu quero compartilhar com elas, são algumas poucas. Primeira delas, razões pelas quais a cobra picou Paulo. A serpente picou Paulo. Primeiro, lembra o que nós lemos? Primeiro, ele estava tentando manter o fogo aceso. Quando ele se posiciona para manter o fogo aceso, aquilo que está escondido debaixo do graveto se manifesta. Quando ele manifesta seu posicionamento a manter o fogo aceso, aquilo que está debaixo do graveto também se manifesta. Ele estava tentando manter o fogo aceso. Está todo mundo ali se aquecendo, está todo mundo ali desfrutando, está todo mundo ali recebendo. Quando Paulo se manifesta tentando manter o fogo aceso, aquilo que está escondido debaixo do graveto também se manifesta. O que o pastor quer dizer com isso? Que sempre vai haver um levante na vida das pessoas que Deus está levantando, que sempre vai haver um confronto na vida daqueles que Deus está posicionando.
que existe sim uma oposição muito bem cerrada, muito bem definida, para que você não seja esse que se manifesta dessa forma. E é tão interessante, é tão típico da víbora, da serpente, da cobra, porque o que ele vai fazer é exatamente mexer com aquilo que ela mais detesta, que é o fogo. É exatamente isso que vai acontecer quando ele vai aumentar o fogo, quando ele vai alimentar o fogo. Para que isso não aconteça, a Bíblia diz que ela... Segundo, aí vem uma pergunta que eu acho fantástica. Nós deveríamos estar atentos. Por que ela picou na mão dele? Não sei, serpente, pica ou morde? Pica, morde. Pica e morde. Gostei. Por que ela picou na mão? Foi exatamente na mão. Porque ele levou a mão era a parte mais perto, sim. Mas quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, eu entendo algo que eu quero compartilhar com você. Porque a mão está associada àquilo que fazemos. E o veneno da víbora é para causar paralisação em relação à obra que é feita através das mãos. Bem aqui, ó. Está associado àquilo que fazemos. Que área que ela atua, que área que ela vai injetar o seu veneno? Exatamente naquela que Deus te chamou, exatamente naquele lugar que Deus te colocou, na posição que Deus estabeleceu, nos dons e nos talentos que o Senhor te deu. É exatamente aí, a Bíblia diz que ela, na sua mão, para causar paralisação, na área que representa a nossa ação em relação à obra. Terceiro, se Deus revelou que ia ter uma tempestade, se Deus revelou que ninguém ia morrer, por que Deus não revelou que ia ter uma víbora ali que ia picar sua mão e ele teria evitado? Deus vem em ação assim, trazendo revelação. Vai ter uma tempestade, e a tempestade acontece. Aí depois vem da tempestade, ninguém vai morrer no barco. Aí ninguém morre. Aí depois Deus revela, o barco vai ficar ali preso num banco de areia, e vocês vão descer. Aí acontece. Aí quando chega na ilha assim, é como se o diabo dissesse assim: olha só, o diabo, não consegui matar ele na tempestade, vou matar ele agora com o veneno da cobra. Por que Deus não revelou? Porque Deus não vai revelar tudo, porque toda a ação de Deus tem um propósito muito bem definido. Não é só quando as coisas estão indo bem. Por isso a Bíblia diz: em tudo dai graças. Por quê? Porque existe propósito muito bem estabelecido através dos seus momentos de sofrimento. Deus não revela. Paulo toma picada, e quando Paulo toma picada, o que acontece? A quarta e a quinta lição: que as pessoas primeiro vão julgar segundo o seu coração quando tiverem aflição, porque a opinião, irmão, é diversa. Quando você estiver passando por um momento difícil, faça essa experiência. Pergunte para as pessoas o que elas acham que é. Mas faça isso para pessoas que consigam chegar a esse lugar de sinceridade. Por que você acha que eu estou sofrendo? Pergunta para elas: por que você acha que isso aconteceu? Se elas forem realmente sinceras, você vai ficar surpresa com as coisas que elas pensam ao seu respeito. Você vai ficar surpreso. A maioria delas vai achar pecado, como foi na vida de Paulo, pecado que não tinha, como foi na vida de Jó, como foi na vida daquele homem cego que vai até Jesus e diz: Senhor, quem pecou? Foi eu, foi meus pais, foi os pais dos meus pais? Eu disse: não foi ninguém que pecou, não. O que está sobre você é para que a glória de Deus se manifeste, é para que o Senhor seja glorificado através disso. O que está através de você é para que o nome do Senhor seja erguido, seja glorificado, seja exaltado. É o que está acontecendo em você. O que é sofrimento hoje vai ser glória a Deus amanhã na sua vida. Por isso que Deus não revela, porque se Deus revela, Paulo evita. Então, para que não fosse evitado, mas exatamente como foi planejado, fosse executado. Querido, todo sofrimento dentro da obediência serve para cumprimento de promessas de Deus na nossa vida.
Se você não desobedeceu e está sofrendo, permaneça. Permaneça. Não deixe que o senso de justiça de forma externa, como um veneno, afete o seu coração. Porque eles estão dizendo assim: é justiça de Deus. Vai morrer. Inchado e duro. É tão interessante que essa reação instintiva do ser humano é recorrente, porque é o que eles esperam. Eu quero ver como é que vai ser agora. Ah não, agora não vai dar mais. Agora já era, agora acabou. Ah não, agora já é o fim. Agora vai fechar, agora vai falir. Não, nesse tempo, momento difícil, as coisas não vão dar certo. Não é isso que eles dizem, não é isso que eles falam quando as coisas ficam difíceis. Agora já era. Quantas vezes falaram isso a teu respeito? Eu lembro um dia na minha adolescência, na minha juventude, que alguém erroneamente disse assim: esse daí, nem Deus dá jeito. Ô irmão, eu não sei a respeito de qual Deus ele falava, mas o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus pode todas as coisas. E no meu caso, mesmo que fosse impossível, o anjo diz para Maria, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível, nada é impossível. Quando a Bíblia diz nada, ela está dizendo circunstâncias. Quando a Bíblia diz nada é impossível, ela está dizendo fatos. Quando a Bíblia diz nada é impossível, ela está dizendo momentos. Quando a Bíblia diz nada é impossível, ela está falando a respeito de pessoas, porque para Deus nada, 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 nada é impossível. Vai morrer? Não morreu. É o fim? Não foi. Já era. Continua sendo. A história não acaba ali. Última lição. Estamos ceia, vamos receber os novos membros, mas última lição. Eu acho fantástico como Paulo lidar com a situação. Ai, como nós precisamos aprender a nos portar de forma devida para podermos viver o sobrenatural. Ai, como nós... Irmão, você tem que aprender isso, porque você precisa lidar com ambientes tóxicos, com momentos tóxicos e com pessoas tóxicas. Você precisa, irmão, aprender a lidar para que toda palavra contrária não mate a sua fé, não te esfrie em Deus. Você precisa lidar, o que eu vou falar, você precisa lidar, porque inevitavelmente em algum momento você vai ser picado. Alguém muito mal vai tentar transferir a maldade do coração dele para o teu. Então você precisa aprender a lidar para que as mágoas causadas pelas decepções não te mate espiritualmente, porque tem muita gente assim, decidido a parar. Tem muita gente assim, decidido a desistir. Por quê? Porque o veneno está agindo dentro do seu coração. Eu temo e me preocupo muito com esse tipo de ação, tipo cobra do jardim do Éden. Se tivesse tempo eu lhe mostraria um pouco mais a respeito do Salmo 91, porque ela fala exatamente da forma sorrateira que esta serpente se move. Ela se move de forma sorrateira, ou seja, é muito suave, é quase imperceptível, não faz barulho, não chama atenção, e aos poucos vai avançando e conquistando o espaço, até que esteja na posição adequada para dar o bote. Por que Eva sucumbiu em relação à palavra seguida de Adão? Por que Adão sucumbiu? Porque a serpente transferiu para dentro de Eva o seu veneno, dizendo: olha, para Deus é fácil, Ele é Deus. Vocês acham que está gostoso aqui no paraíso? Por que Deus não levou vocês lá para o céu e mostrou o que tem lá? Mas Deus desce aqui para receber adoração. Por que Deus não te adora também? Sabe aquilo que Deus falou? Não é bem assim. Não é desse jeito não. Não é assim, vai morrer. É meio que quase nada, eu estou aqui. A insistência, seguido da falta de posicionamento de Eva, fez com que o veneno da serpente fosse transferido para o seu coração. E é exatamente aquilo que Deus disse: não faça, é aquilo que ela faz. Quando Adão chega, ele encontra uma mulher envenenada, e o veneno que está dentro dela,
Por falta de posicionamento dele, é transferido dela para ele, da serpente para ela, dela para ele. Até que nós chegamos nessa posição e condição. Por isso eu preciso que você aprenda esse último item que eu vou ensinar. Eu acho fantástico. Aqui, deixa eu achar, porque esse eu quero ler. Versículo 5 do 28 de Atos. Finalizamos aqui. 5 e 8. A serpente sai do graveto, pica-lhe a mão e fica enroscada aqui. Está doendo, é fato. A Bíblia diz, porém ele, depois da picada, nós precisamos, irmão, saber revidar. Nós precisamos saber revidar. Nós precisamos saber se posicionar. Porém ele, ó, com a serpente pendurada aqui, começou a sacudir a víbora. Aonde? Aonde? No fogo. Ele sacudia a víbora no fogo. Ele sacudia a víbora no fogo. A víbora vai sair por quê? Porque ela está sendo sacudida e sapecada. Sacudida e sapecada. Ele sacudia a víbora no fogo. Sacudido e sapecado. Sacudido e sapecado. Ou seja, eu preciso saber lidar com circunstâncias como essa. Paulo, ao ver que a víbora picou sua mão, Paulo está sacudindo e sapecando. Paulo está sacudindo a víbora, a cobra, a serpente no fogo. Ou seja, eu preciso saber reagir. Está grande a luta, irmão? Tem alguém assim, passando uma luta muito grande além de mim aqui? Seja sincero. Está assim, ó. Está grande? Eu não estou pedindo para você levantar a mão para mim depois fazer revelação com quem levantou, não. Tem gente que faz isso, né? Ai, Deus me mata. Não. Só ser sincero, assim, ó, eu não vou levantar as duas, mas está sendo perseguido? Tem tribulação? Deixa eu ser mais contemporâneo. Tem muita conta para pagar? Parece a pitulinha da panela de pressão quando está cheia, né? A víbora está atacando? Picou a mão? Querido, sacode essa luta no fogo, irmão. Sacode essa luta no fogo. Sacode essa luta no fogo. Talvez a grande falha, a grande falha da maioria é questionar ao invés de reagir. Paulo não fica questionando, ai, mas por que Deus me livrou? Ai, porque eu passei por isso? Ai, passei por aquilo, passei por tanta coisa, tanto livramento para morrer aqui. Ai, não, desse jeito, desse lugar desconhecido. Ai, não, desse jeito eu não vou mais na igreja. Ai, desse jeito eu não vou servir mais a Deus. Ai, desse jeito eu vou mudar de ministério. Ai, desse jeito eu não quero. Ai, desse jeito eu vou separar. Ai, desse jeito vai acabar. Ai, desse jeito eu estou magoado. Ai, desse jeito... Não. Ao invés de questionar, reaja. Paulo não fala nada. Paulo começa a sacudir a mão. Começa a sacudir a mão no fogo. Pastor, me picou. Sacode, mão e sapeca, sacode, sapeca, sacode a víbora no fogo, sacode a víbora no fogo. Pastor, mas parece que vai acabar, parece que é o fim. Irmão, sacode no fogo, sacode no fogo, sacode no fogo. Você precisa reagir. A dor de Paulo foi a picada e a da víbora foi a queimada. Se me picar vai ser queimado, se me picar vai ser queimado. Se me picar, vai ser queimado. Eu sou bicho do mato. Não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. Sim. Sou lá do interior, para você entender. Hoje a cidade onde eu nasci se tornou uma cidade grande, ainda muito carente, como boa parte das cidades do estado do Paraná. Cidade do barro vermelho, mas não é vermelho, é vermelho mesmo.
Aqui a gente fala vermelho, mas lá é vermelho. Tão vermelho que quando você chega na cidade e você usa um tênis assim com a borracha branca, como nós usamos aqui, o pessoal fala assim: você não é de fora? Você é de fora, né? Porque não tem como andar naquela cidade lá. Eu sou quase do lado de uma cidade chamada só Terra Roxa. Você tem ideia? Sou quase perto da cidade chamada Terra Roxa. E uma das coisas que eu aprendi lá, sendo criado na roça, andando a cavalo, ajudando meu pai a fazer cesárea de vaca, tirando leite desde criança, eu cresci assim, andando a cavalo. Meu Deus, a Eveline está ali. Algumas poucas vezes eu dei a ela a experiência de que é nós andarmos a cavalo estilo Velozes e Furiosos. Meu pai tinha uma Palusa, um cavalão, eu quase matava a Eveline e a Evelyn do coração. Cresci assim, aprendendo muito com a lição do dia a dia da terra, ouvindo pessoas mais idosas e contando experiência. E uma das coisas que eu observei ao longo do tempo era exatamente quando nós andávamos pela roça de cana queimada. O pessoal lá para colher a cana, eles botam fogo na cana quando está seca, queima a palha e depois só vem e cortando, ajuntando e depois recolhendo. Você anda com muito cuidado para não furar o pé, porque ali é meio complicado. Só que você tem algo assim que te chama muita atenção. Quando você assiste de longe, quando você anda dentro do canavial, você tem uma surpresa. Porque quando se coloca fogo no canavial, e isso se faz, como eu expliquei, você vai olhar assim, vai ver a bicharada tudo correndo, voando, correndo. O que tem de bicho no meio do mato corre com fogo. Mas tem um que, olha, dá trabalho. Quando você anda no meio do canavial, você começa a observar a quantidade de serpente, de cobra, que morreu queimada ali. O que o pastor quer dizer com isso? Na medida em que você aumenta o fogo de Deus na sua vida, você aumenta a resistência da ação da serpente sobre você. Ela fica sem muita alternativa, e é de fato. Fique de pé comigo, por favor. Vem cá, pessoal do louvor. Outro dia a gente fala mais sobre isso. Ela fica sem muita alternativa. Por quê? Porque de fato, aquilo que se sente incomodado com o fogo sai. Mas tem um tipo específico de bicho que a serpente parece que não. Ela é resistente. E para ela, apenas uma alternativa, ou melhor, duas alternativas. Ou ela corre, ou ela morre queimada. Ela corre, ou ela morre queimada. Ou ela corre, ou ela morre queimada. Deus essa noite quer nos ensinar a vivermos essa vida como foi a de Paulo, para sermos resistentes a circunstâncias como essa. Queridos, existem situações, condições e pessoas, por mais desagradáveis que são, não podem ser evitadas. Não estou dizendo que você tem que evitar situações, condições e pessoas. Existem algumas muito desagradáveis que não podem ser evitadas. Quem evita pessoas difíceis não tem uma vida emocional e espiritual saudável. Quem só quer se relacionar com pessoas que são favoráveis a si mesmo, são pessoas emocionais e espirituais fracas. Sabe aquela pessoa chata lá do seu ciclo de relacionamento íntimo? Sabe aquele camarada insuportável? Sabe aquele crítico excessivo? Sabe aquela pessoa que quando abre a boca estraga a festa? Ela precisa fazer parte da sua história. Deus não evitou Paulo de ser picado, mas Paulo andava em um lugar que o veneno da serpente não era reagente dentro dele. Apenas meninos emocionais e espirituais querem se relacionar com pessoas maravilhosas. Talvez, hoje eu estou falando a favor dos chatos, eu faço parte desse grupo. Talvez só os chatos consigam falar coisas que você precisa ouvir. Ai meu Deus, eu não vou andar com ele, é muito chato.
muda a tua oração. Não é para Deus livrar ela da sua vida, é para Deus encher a sua vida dele, para que ao invés do que está nela contaminar você, o que está em você contagiar e transformar a vida dessa pessoa. Porque ele se assentava no meio da roda dos pecadores. Os fariseus diziam assim: olha aí, não é o bonzão, não é santo, como é que se assenta no meio da roda dos pecadores? Aí eu imagino o mestre assim: olha, eu me assento com os pecadores para ensinar eles a ser santo. Eu não me assento nos pecadores para aprender a ser pecador. Eu me assento no meio deles para ensinar a respeito de santidade. O que eles são não muda quem eu sou, mas quem eu sou vai transformar a vida dele. Picados, mas não envenenados. O mundo precisa daquilo que só a igreja tem. O mundo precisa daquilo que só a igreja tem. Vou te dar dever de casa. Amanhã você vai começar a mandar mensagem para as pessoas mais chatas que você conhece. Você riu, né? E vai pagar um café para ela. E você vai aguentar ela destilar veneno na frente de você assim, ó. Colocar para fora toda a amargura, toda a tristeza. Colocar para fora todo o rancor. Criar aquele ambiente ruim assim. Enquanto ela está criando aquele ambiente ruim. Porque quem ela é vai começar a perder espaço. Porque você cresceu em Deus. E aquilo que você carrega agora é muito maior. É muito melhor. Aquilo que você carrega agora contagia. O que ela faz não contamina. Mas o que você traz contagia. Feche seus olhos um minutinho. Eu quero que você fale com Deus. Não vou chamar ninguém à frente.